Olá, a aula de hoje é honestidade. Eu sou Marli Holante e estou aqui para falar desse tema que é tão importante em nossa vida: ser honesto. Para começar a trabalhar com os alunos, primeiro eu questionei eles e disse que é tão comum a gente, quando pensa em honestidade ou desonestidade, apontar logo para o outro, que o outro é desonesto, que o outro tem atitudes que não são corretas em relação à honestidade. Mas o tema, o foco, não é o outro. O foco somos nós. E daí? Será que nós estamos sendo honestos? Será que nós estamos agindo da maneira correta em relação à honestidade? Nós sempre estamos questionando um parente, um amigo, um vizinho, alguém que aparece na televisão, os políticos e nós. Como nós temos agido? Isso é fundamental nós refletirmos, porque quando nós estamos olhando para fora, a gente esquece de alguém que realmente faz, pode fazer e é a diferença no mundo. Quando nós apontamos o dedo no defeito dos outros, nós esquecemos de olhar a nossa postura, as nossas reações diante da nossa vida. Então, para falar de honestidade, a gente começa pensando que o certo é fazer o correto, o certo, mesmo que ninguém esteja olhando. Porque, acima de tudo, algumas coisas nós podemos esconder dos outros. E este questionamento e essa reflexão foi feita por um aluno. Professora, tem duas pessoas das quais a gente não consegue esconder as coisas que nós fazemos. Somos nós e de Deus. E eu falei, isso mesmo. Porque, na verdade, Deus está vendo tudo, mas hoje nós vamos pensar, não falar no Deus punitivo, naquele medo que nós temos. Nossa, Deus vai saber, ai, Deus é punitivo, Deus, né, aquela sensação que nós sempre tivemos, as pessoas da minha idade, historicamente, sempre vimos aquele medo de Deus. Então, nós vamos falar hoje da nossa consciência, né? E a nossa consciência somos nós, e é esse pedacinho de Deus que fica. E é tão bom quando a nossa consciência tá tranquila, porque talvez uma das coisas mais difíceis que nós temos que lidar é a nossa culpa. A culpa que a consciência nos traz quando nós fazemos algo errado. E não a culpa também no sentido de ficar se massacrando, mas a culpa que a gente pode deixar de ter quando nós somos honestos. Quando nós temos a atitude correta, nós não precisamos nos sentir culpados, a nossa consciência não nos cobra. E isso é fundamental, é ter uma vida leve, fazendo aquilo que deve ser feito, e quando a gente não faz, não age corretamente, a nossa consciência nos cobra e a gente pode retroceder, pensar num jeito de fazer diferente aquela mesma coisa, nos retratar. E isso é fundamental, tá? Uma outra questão que foi levantada nessa aula, que justamente foi levantada por um outro aluno, eu disse que se eles sabiam, se eles já tinham ouvido falar dessa expressão, que os olhos são espelhos da alma. Muitos não tinham ouvido, daí eu expliquei o que significava. Que geralmente nós deixamos transparecer no nosso olhar, o nosso jeito de ser através do nosso olhar. Quando nós estamos mentindo, quando a pessoa mente, geralmente ela não consegue encarar o outro, olhar nos olhos, ela está sempre desviando o olhar. Mas o menino me disse, professora, eu conheço gente que mente muito bem, que encara a gente e fala, afirma que é verdade uma coisa que não é verdade, que olha nos olhos e mente na maior cara de pau. E é interessante falar sobre isso, porque daí eu peguei esse gancho e disse,
Sabe por quê? Que muitas vezes a pessoa chega nesse patamar que consegue fazer isso dissimulando a verdade? Porque ela não podou, porque ela não deu o corte necessário que ela poderia ter dado lá quando ela começou a fazer as pequenas mentirinhas, quando ela começou a ser desonesta nas pequenas coisas, numa mentirinha. Não, eu não vou na sua casa, eu vou na sua casa e depois eu não vou. E a hora que a pessoa pergunta, por que você não foi? Ah, porque eu estava com dor de barriga. E vai inventando, e vai caindo em várias mentiras. E depois as mentiras vão aumentando. E de mentira passa a gesto concreto, né? Fazer pequenas desonestidades. Então, se a gente conseguir já no começo, principalmente eles que estão tendo essa oportunidade de entender o que é mentira, o que é desonestidade, o que podem fazer para que isso não vire um hábito, né? A desonestidade pode virar um hábito, porque vai pensando assim, eu vou fazer, não dá nada mesmo. Então a pessoa continua naquele círculo vicioso, achando que o errado é o certo. E comentei com eles também o que é tão comum hoje em dia. Hoje em dia é comum, por exemplo, se alguém acha alguma coisa, um dinheiro, algum documento, alguma coisa num banco de ônibus e devolve para o dono, ele é visto como um herói. Será que ele é um herói? Quando nós fazemos isso, não estamos fazendo mais do que a nossa obrigação. Isso é o correto. Então, hoje em dia, tem essa inversão de valores, né? Que a gente aplaude as coisas assim, mais que não são mais tão corriqueiras, porque a honestidade virou uma virtude diferente. Mas não, essa virtude todos nós podemos e devemos ter. Porque, na verdade, é aquela máxima, né? Fazer ao outro o que nós gostaríamos que fizesse por nós. Quando achou alguma coisa que não te pertence, devolva. Outra coisa também surgiu. Professora, e se por acaso, assim, tem pessoas que fazem assim, acha um celular, porque o menino deu um exemplo. Eu fui numa lanchonete, com a minha família e nós esquecemos o celular em cima da mesa. E tinha uma outra família atrás da gente. E nós fomos embora, esqueci. Quando voltamos, o celular já não estava mais. Perguntamos para os funcionários e ninguém viu o celular. Daí eu falei, poxa vida, você viu? Alguém pegou esse celular. E como nós temos a mania de julgar, a gente já analisa, deve ter sido aqueles que estavam atrás de mim, aqueles que estavam do lado, mas ali tinham várias pessoas, todos eles seriam suspeitos, qualquer um poderia ter feito esse ato. E uma criança aproveitou esse gancho e disse, professor, e se a gente acha? A pessoa fala assim, nossa, achei aquele celular, sei de quem que é, eu vou pegar o celular para mim. Ela teve a intenção. E quando ela achou o celular, ela não conseguiu desbloquear, estava com senha, e ela falou, então eu vou devolver. Então eu falei para a criança o seguinte, o primeiro ato da pessoa foi maldoso, porque ele já teve uma intenção de fazer o mal. Ele queria se apropriar daquilo que não era dele. Então no coração dele já brotou a desonestidade, pegou o celular para ele. Mas depois ele teve a atitude correta, devolveu, embora ele tenha tido essa atitude porque ele não pôde se beneficiar porque estava com senha. Então é nesses momentos, esses pequenos gestos que a gente deve prestar atenção no nosso dia a dia, o que brotou no nosso coração. Foi a vontade de fazer o erro, mas você cometeu esse erro? Se você não cometeu, mas teve uma vontade, reflita sobre aquilo que você está pensando, aquilo que você tem sentido no seu coração. Você pode mudar e daqui a um tempo não vai ter mais nem essa vontadezinha que é escondida dos outros, mas que está lá entre você e Deus, você e a sua consciência. Então vale a pena. Por isso que é bom estar refletindo sobre as nossas atitudes, por isso que é bom se conhecer, né? Para não fazer mais. Mas o importante é que devolveu. Esse foi o ato concreto e correto que aconteceu.
Então, de tantas coisas que nós conversamos, vou ver se tem mais alguma. Resistir, né? A pegar aquilo que não nos pertence. E outra coisa importante que eu falei para eles, sobre a destruição, né? A desonestidade, no sentido de depredar aquilo que não é nosso, aquilo que é público. Nós estamos sendo desonestos também, quando nós destruímos algo que é público. Nos banheiros, pichações, usamos aquele monte de papel, deixa tudo bagunçado, nas praças, nas academias da saúde, quebra, destrói. E isso, eu aproveitei esse momento para dizer para eles que geralmente isso acontece quando nós estamos em grupo, e na idade que eles estão, de 10, 11 anos e daqui para frente, pertencer a um grupo é fundamental. Querer ser aceito, porém, preste atenção, não faça aquilo só para agradar os seus colegas, porque às vezes você está no meio e você não tem a vontade de fazer aquilo, mas acaba fazendo para ser aceito, para dizer que você pertence àquele grupo, para as pessoas, para aquele grupo gostar de você. Então, escolha melhor as suas amizades, porque as amizades influenciam e muito na nossa vida. E para finalizar, a desonestidade ela está muito ligada à mentira, né? E eu disse para eles que eu tive uma professora que me falou uma poesia, eu não me lembro corretamente, mas que tinha uma estrofe que dizia mais ou menos assim, que nós não devemos mentir nem mesmo por dó de alguém, porque a mentira dói muitas vezes e a verdade uma vez só. Porque quando nós fazemos alguma coisa que não é certa, a gente assume o erro e aquilo dói e é ruim, às vezes levamos até um castigo, no caso das crianças, os pais, os professores, alguém pode haver uma punição, mas acaba ali. E a mentira não, a mentira depois, ela sempre vai estar doendo, porque ela tem que ser sustentada, tem que sempre inventar uma mentira para encobrir a mentira anterior. Por isso, ser desonesto não vale a pena. E essa foi a lição de hoje do Projeto Acolher.